Olá pessoas, Vitor Dark aqui com vocês de novo e hoje eu vim falar sobre o que? Halloween. Claro que sim, não poderia deixar essa festa passar. Minha festa, a festa que eu gosto, pode-se dizer. Bem, vou tratar sobre alguns temas, falando de onde vem o Halloween, os lugares onde ele é um pouco mais popular, falar sobre algumas lendas, indicar filmes, indicar musical, indicar anime e no final vai ter uma não surpresa, mas no final vai ter um contozinho próprio meu sobre minha experiência. Então, vamos lá. Bem, Halloween ou Dia das Bruxas. Alguns teóricos sugerem que essa comemoração surgiu com o pessoal celta de festas pagãs no final do verão e começo do inverno, o famoso festival do Samhain, que geralmente acontece no final de outubro e tudo mais, que é justamente onde é comemorado o Halloween. Nessa época também acreditava que os mortos eles regressavam para poder visitar seus parentes, em algumas assombrações também. Só que as assombrações elas vinham com a finalidade de amaldiçoar animais e colheitas. E por causa que nesta época também as pessoas usavam os símbolos justamente para afastar esses maus espíritos. Um lugarzinho onde o Halloween é bem famoso e tudo mais e bem comemorado é nos Estados Unidos, pois lá eles se caracterizam muito e nisso as coisas que mais destacam são as fantasias, os enfeites que eles enfeitam a casa todinha, os bairros e tudo mais. E uma das coisas que é muito marcante são as abóboras. Eles literalmente fazem plantações de abóboras, onde eles pegam elas, tiram todo o coisa dentro dela, fazem rostos nelas e botam velas. Aí tipo, fica uma coisa bem horripilantezinha, mas bem destacada. Nos Estados Unidos, lá também se destaca muito as casas de terror, as casas mal assombradas. Desde coisas criadas até casas literalmente mal assombradas com relatos sobrenaturais. E isso fica bem em destaque mesmo, porque lá as coisas são bem tensas quando se tratam disso. Todo ano nos Estados Unidos eles sempre lançam um musical. Sempre lançam o mesmo musical que tem uma temática comédia, só que de horror. Então é bem interessante. Todo ano eles passam, todo ano assistem, então estão aí revendo se vão refazer o musical. Se chama The Rocky Horror Picture Show. Se trata basicamente de uma história de um casal que sai para viajar. Nesse dia que eles estão viajando, tá tendo a tempestade, o carro quebra e eles param em frente a um castelo. Eles vão nesse castelo para poder usar o telefone, para poder entrar em contato, para consertar o carro, buscar qualquer coisa do tipo. E simplesmente eles já dão de cara com as pessoas caracterizadas estranhas. Até aí tudo bem. Só que nesse dia eles estão fazendo uma celebração anual. E nisso, o dono do castelo, ele é um cientista maluco e travesti. Já começa o lado cômico. E só assistindo mesmo, recomendo. Vou deixar na descrição também para vocês procurarem. E vale muito a pena assistir. Uma coisa interessante nesta data é que as crianças se divertem muito. Porque como toda a cidade está caracterizada com isso, as crianças estão também caracterizadas, saem à vontade, passam quase boa parte da noite se divertindo, e elas saem nas casas batendo, e quando as pessoas saem lá, elas fazem uma seguinte pergunta: trick or treat, que significa doce ou travessura. E nisso as pessoas da casa agem de acordo com o que elas estão dispostas a fazer, ou alguma brincadeirinha, ou simplesmente entregam doces para as crianças. Bem divertido. Eu particularmente gostaria muito que tivesse aqui no Brasil, mas infelizmente. Mas não só os Estados Unidos, como também outros países também têm os seus relatos sobrenaturais, pode-se dizer assim. No Brasil tem suas casinhas de terror, tem seus mitos, contos e por aí vai. O folclore brasileiro mesmo. E no Japão tem umas histórias bem trashes, pode-se dizer. Tem um anime chamado Yamishibai, que ele se trata de contos de terror japoneses. Então, tipo, são 5 temporadas
cada episódio super curtinho, no máximo 5 minutos, e contando cada historiazinha, tipo, os momentos exatos de que acontece cada coisinha. E é muito interessante, e são coisas bem estranhas e envolve tudo mesmo. Eu recomendo, vou deixar também na descrição para vocês procurarem, dar uma olhada e tudo mais. E também, mas é claro que não poderíamos deixar de falar dos famosos filmes, os clássicos de terror dessa época. Um deles é o Tubarão, que é antigo, meu Deus, mas um terror mais psicológico, por mais que seja antigão, mas meio que afeta umas pessoas até hoje. Outro filme é Entrevista com o Vampiro, um filme bem interessante. Ele também acabou se tornando um clássico devido a toda a temática que tem nele e tudo mais, uma pegada um pouco mais trash, pode-se dizer assim. Tem o Hellraiser, que aí sim é algo bem trash mesmo, por causa que ele é bem sangrento, envolvendo uns demônios lá muito louco, mas vale muito a pena assistir. Tem o famoso Sexta-feira 13 envolvendo Jason, Freddy Krueger e tudo mais, que todo ano, não importa, sempre tem que ter, que já parte para um envolvendo o lado psicológico, sonhos, e outro envolvendo bullying feito com as pessoas, adquirindo muito ódio, raiva e tudo mais, e partindo para vingança, que também é bem interessante. E o último clássico, de onde surgiu todas as coisas e tudo mais, o famoso filme Halloween. Bem, vou deixar todos na descrição também, caso vocês queiram ver. Dá uma olhada. E vamos lá. Minha experiência com Halloween. Bem, a minha experiência com Halloween sempre foi algo um pouco genérico. Antigamente não dava tanto valor, mas por eu ser a pessoa estranha, pode-se dizer assim, eu sempre gostei, sempre saí procurando esse lado dark, escuro das coisas e tudo mais. Nessas histórias, eu acabei lendo coisas e descobrindo uma certa brincadeira, chamada brincadeira do copo. Antes de chegar no período de Halloween, antes do final do mês e tudo mais, o que eu fiz? Convenci meus colegas e começamos a brincar. Fizemos um dia antes, não aconteceu nada. Uns dias antes não aconteceu nada, só querendo dar medo nenhum dos outros e tudo mais. E decidimos, não, vamos fazer tal dia, final do mês, 31 de outubro. Vamos fazer nessa data, de noite. Todo mundo se reúne aqui na minha casa e a gente começa. Até aí tudo bem. Não aconteceu nada comigo até então, mas um dos meus amigos que ia participar da brincadeira, ele teve um sonho e ficou todo perturbado e tudo mais. Nesse sonho, diz ele que a gente brincava, todo mundo, e nessa brincadeira o copo literalmente começava a fazer contato com a gente e o copo meio que ganhava vida, se quebrava, alguma coisa do tipo, e nisso acabava possuindo o espírito que estava tentando entrar em contato, acabava possuindo a mim. E nesse possuir a mim, eu acabava ali no jogo mesmo matando todos os meus amigos. Foi algo bem estranho. Só que no dia que a gente ia fazer a brincadeira, umas horas antes, todo mundo se reuniu, umas horas antes esse meu amigo chega correndo, chegou lá em casa, já entrou e tudo mais, a gente já estava lá reunido, já prestes a começar. Ele chegou e disse, para, que isso não vai acontecer, não quero que vocês brinquem com isso, eu tive um sonho e não vou deixar. Simplesmente proibiu, disse que foi muito verídico o sonho dele e ele não estava querendo que isso se tornasse realidade não. E desde então a gente nunca mais brincou, todo mundo se afastou e deixou isso pra lá. Mas foi algo a se pensar, bem estranho. Mas foi divertido. Quem sabe o que poderia realmente ter acontecido, né? Bem. Então, por hora, isso é só. É o meu primeiro vídeo de Halloween, de muitos. Muito obrigado e até a próxima.